Prezados irmãos, no segmento dos nossos trabalhos, vamos ouvir a palestra do nosso irmão Ney Prieto Pérez, que é conferencista, articulista e escritor espírita, fundador do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, juntamente com o nosso inesquecível professor Hernando Guimarães, e autor do livro Manual Prático do Espírita. Nosso querido amigo vai falar sobre as pesquisas científicas sobre vida após a morte. O tempo é do senhor, doutor Ney. Uma boa tarde a todos. Eu vou dizer uma coisa para vocês se enganaram, viu? Não vou deixar ninguém dormindo aqui depois do almoço. Minha gente, o acervo que por amostragem nós vamos poder parcialmente indicar, representa hoje uma produção internacional e nacional de grande conteúdo, de grande importância. A gente não imagina o que existe em desenvolvimento e já desenvolvido na área da pesquisa das ciências psíquicas. Psych Research é pesquisa da área psíquica. Nós temos esse material, naturalmente, devido à grande contribuição do Dr. Hernando Guimarães Andrade, que acompanhamos de perto, bem de perto, mais do que de perto, com a amizade que nos emociona. Dr. Hernani, eu não posso me negar a declarar, quando chego em São Paulo em 61, em abril de 61, na federação, eu me deparei com uma palestra do Dr. Hernani, e, a partir daí, eu estabeleci, assim, emocionalmente, uma relação de admiração e pela pessoa, principalmente humana, que o Dr. Hernani sempre foi e continua sendo, viu? Porque ele continua bem ligado aí a todos nós. Mas, então, para a gente, nesse livro que trata realmente da relação e dessas paragens, não é, do plano espiritual, esse tema, ele nos remete a coisas concretas, a essa área que o nosso codificador utilizou na sua metodologia para investigar o seu acervo obtido no diálogo com os invisíveis e visíveis, de forma que, mas o nosso codificador, ele coloca no início, no capítulo, no item 5 da introdução ao Livro dos Espíritos, na conclusão, melhor dizendo, que tudo isso nos levará, com o Espiritismo, a uma nova fase, para a nossa busca, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Então, toda essa área, ou esse departamento, ou essa conexão que a gente não pode separar entre ciência, filosofia e aplicação, na visão de religião como um caminho de moral, de ética, não é? Não a religião formal, propriamente dita, cada uma nas suas particularidades, mas sim
o fundo e a base comum a todas as religiões, se é que a gente pode imaginar que um dia as religiões se entenderão na sua essência, não é? Então, a doutrina, depois de estudada, depois de pesquisada, qual é a grande conclusão? Ela veio realmente para contribuir para esse avanço moral do comportamento humano que somos nós. Então, meus queridos companheiros, nós estamos todos inseridos nesse grande desafio de fazer esse mundo moralmente melhor. Pode ser que estejamos até um pouco desiludidos ao ver tamanhas aberrações do comportamento, não é? De modo que eu fiquei imaginando na manhã, quando a aderência do perispírito é o condicionamento do desenlace, não é? O que é que não deve passar na consciência desses nossos exemplos de deteriorização da moral, na corrupção, no momento da morte? Eu acho que nós precisamos orar muito por eles, porque o horizonte parece que não é muito confortável, não é mesmo? Mas a verdade é que nós precisamos nos tocar, cada um no seu nível, no seu alcance, até que ponto a gente está compactuando com tudo isso, porque nós fazemos parte desse contexto. Se isso existe, é porque, de alguma forma, a gente aceita. Então, essas pesquisas, elas mostram, sem dúvida, muitas delas, esse momento da morte, o limiar da morte, ou as experiências de quase morte, que nós vamos ver. Quais são, agora, as abordagens que, com esse cunho científico, por que a gente fala que é científico? Porque a gente se baseia no princípio cartesiano, que o conhecimento da verdade reside na evidência dos fatos. Então, a metodologia que Descartes criou, evidentemente, que foi a base do desenvolvimento do pensamento cartesiano científico, ela hoje e continua sendo a estrutura que lastreia qualquer preocupação. A ciência, ela é, digamos, aberta, ela não disse a última palavra, e dificilmente aqui, neste plano nosso, nesse mundo nosso, a ciência vai dizer a última palavra sobre o conhecimento que a gente tem até da nossa natureza física ou eletromagnética. A física moderna já avançou muito, e chegamos a muitas aproximações com o estudo da natureza espiritual, eletromagnética, de modo que quais são as abordagens da ciência sobre a vida após a morte? Então, a gente busca, sim, nesse princípio básico, científico, as evidências, não é? E quais são as evidências antes mesmo da gente, ou melhor ainda, buscar aonde a gente obtém esse encontro da ciência com a religião. Nós vimos aqui com o nosso homem de Neandertal que a ciência e a religião tiveram fases muito litigiosas, não é? Não se entendiam. E é aquele negócio da divisão de poder, de modo que o que é que aconteceu com as religiões? Elas se fecharam para prevalecer e estabelecer o seu território, e elas, de alguma forma, pararam e não avançaram, ao contrário do pensamento kardeciano, que, sim, se debruçou exatamente para procurar descobrir, ir a fundo, dialogar, não é, com essa outra realidade
que os fatos mostram existir consistentemente. De modo que essa relação de ciência com a religião tiveram, sim, fases litigiosas, inimigos, de estranhos. Mas os dias avançam e, felizmente, hoje, nós podemos dizer que a ciência e a religião são parceiros, ou são abordagens diferentes, ou com instrumentos diferentes, mas que buscam um objetivo, uma verdade única. É evidente que as religiões formais não evoluíram nessa direção. Felizmente, a religião espírita, ela faz essa união, esse laço de união. De modo que esse é um autor, professor emérito de Física e Religião, no Carleton College, em Northfield, Minnesota, Estados Unidos, e nesse livro ele aborda exatamente onde, né, a ciência encontra a religião. São 4 os enfoques, que nós não vamos nos demorar nisso. Esse livro existe em português. De início havia uma relação de conflito, como já mostramos, a outra de defesa de territórios, de independência, portanto, aí a partir do avanço da física moderna, a verdade é essa, mas a mais real e consistente das ciências é a física. A física é, assim, o carro-chefe das ciências. Todas as demais ciências de todas as áreas do conhecimento se beneficiaram dos avanços da física. E a física, citado aqui, foi, não é, o Fritjof Capra. Cadê o homem de Neandertal? Ele citou o Fritjof Capra, que também foi o autor que primeiro tomei conhecimento no seu livro magistral, o Tao da Física, o Tao do taoísmo, da filosofia chinesa. E ele faz uma relação linda, mas hoje, sim, a ciência lastreada na física moderna, mais precisamente na mecânica quântica ondulatória, ela vem encontrar e debruçar-se sobre a espiritualidade. Então, os físicos, muitos desses físicos modernos, eles falam de uma realidade transcendental que a gente não pode perceber pelos 5 sentidos físicos. Só estados alterados de consciência, como de meditação, e de, logicamente, serenar os nossos sentidos, nós conseguimos, nessas experiências místicas, abordar parcialmente esses territórios de natureza espiritual. Então, queridos companheiros, nós estamos vendo essa conjugação maravilhosa, essa integração, e até mais do que isso, essa interação, a ponto de o maior gênio dentro da ciência que tivemos, Einstein, já citado aqui, não é? Ele nos assevera: quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. O que é que esse homem quer dizer com isso? Eu não posso me reservar sem comentar que a experiência dele, ao passar alguns dias fechados no seu quarto, ele visitou certamente, num estado alterado de consciência, se quiserem, desdobrado, e ele percebeu essa movimentação no cosmos, nessa natureza que ele, não é, com seu alcance, ele captou. E ele traduz essa experiência de natureza mística numa equação maravilhosa, derrubando o materialismo, como foi dito aqui, não é? Em que
energia, representada pela letra E, é igual a m, que é a massa, multiplicado por c ao quadrado, a velocidade da luz. Então, qual é o exemplo que a gente tem disso palpável? Se a gente tiver uma régua aqui de 100 centímetros, 1 metro, e começar a deslocar essa régua no sentido do seu comprimento, quando ela chega a 93% da velocidade da luz, de quanto? 300 mil quilômetros por segundo, essa régua se encurta a 45 centímetros. Quando a gente avança com essa velocidade e chega agora mais próxima a 95% da velocidade da luz, ela passa a ter 15 centímetros. E quando a gente atinge a velocidade da luz, ela não é mais uma régua, ela é uma emanação, ela é uma irradiação. Entende? Então, isso é muito... Essa cadeira que nós estamos sentados aqui, se a gente puder penetrar na sua constituição, mais do que atômica, nas subpartículas, a gente vai ver uma movimentação linda de energia, de fótons. Então, o Einstein derrubou, sim, o materialismo, só que nós vamos levar ainda muito tempo para não só derrubar o materialismo, mas derrubar as barreiras do convencionalismo científico tradicional. Isso está em processo. É por isso que os físicos começam a desmistificar tudo isso falando de coisas simples, como buracos de minhoca, né? Quando a gente passa da realidade física palpável para uma realidade adimensional, atemporal, é onde tudo acontece. Nós recomendamos alguns livros que tratam de uma forma bastante simples toda essa visita da física moderna à espiritualidade. E muitos dos físicos chegam à conclusão de que já não somos mais matéria, somos energia. E já não somos apenas energia. Somos a manifestação em qualquer natureza de consciência, em essência, e é nesses níveis de consciência que nós nos comunicamos e interagimos. Os gregos lá do IV século já tinham razão. A mente move a matéria. E há muitos fenômenos que comprovam isso. Mas esse negócio é muito empolgante e o tempo já passou. Olha aí. Essa é fundamental, essa assertiva do Einstein. A ciência sem a religião é manca, ela precisa também da visão religiosa, ou melhor, da experiência religiosa. E a religião sem a ciência é cega. Bom, o espírito e a ciência, nós comentamos, Jean Charron é um desses pioneiros, escreveu 2 livros, O Espírito, esse desconhecido, e esse outro, O Espírito e a Ciência. Jean Charron, Prêmio Nobel de Física, ele assevera nesse colóquio de Fez, não é? Em 1983, que o espírito encontra-se hoje inteiramente no campo da investigação da ciência, não somente nas disciplinas que lhe são afins, como a filosofia ou a psicologia, mas ainda na biologia e na física. E mais do que isso, com o impacto inevitável da ciência sobre o que se costuma chamar de espiritualidade. Esse tema espiritualidade, nos congressos médicos, é sempre um capítulo prestigiado e discutido. Esse outro autor, o Fred Wolf, ele escreve esses 2 livros, Espaço, Tempo e Além, que facilita muito o entendimento com desenhos feitos pelo cartunista, arquiteto Bob Tobin. E nesse livro aqui, O Universo Espiritual, ele coloca um esquema que é o ciclo da vida, o ciclo reencarnatório, onde ele está lá. Depois da morte, a gente vai para uma dimensão cósmica no universo. Ele está falando dos planos espirituais. E aí aquela programação, né, que depende da nossa condição, que pode levar... O doutor Hernani calculou isso, né, em média. Então, o renascimento
a vida, e esse ciclo ele é múltiplo. Quando a gente, na condição da experiência atual, de hoje, volta para essa região do etéreo, do cosmos, a gente tem acesso, sim, às nossas experiências, não só da anterior, mas de todo o passado. E a gente reavalia, é a consciência. A gente mesmo é que escolhe, a gente mesmo é que busca, se replaneja, se recicla, se prepara para esse regresso importante. De modo que essa é uma explicação tirada de um livro do Fred Wolf, O Universo Espiritual. Os livros do Dr. Hernani. O Dr. Hernani, em especialidade, ele procurou, conhecendo profundamente a doutrina espírita e estudando as obras de André Luiz, unindo o seu conhecimento dentro da física, da biologia e da psicologia, ele escreve, e entre outros, além dos livros iniciais, a Teoria Corpuscular do Espírito e os Novos Rumos à Experimentação Espirítica, ele escreve 3 livros, onde um deles, Espírito, Perispírito e Alma, eu tenho a impressão que tem aqui, eu não conferi na livraria, ele cria um modelo do espírito. É um modelo, ele não tem a pretensão, como a própria ciência, de chegar e dizer que isso precisa ser testado, precisa, afinal, aplicar isso experimentalmente para... É assim que a ciência evolui, não é mesmo? Então, ele teve, sim, uma audácia, por que não dizer, em criar um modelo em que não dá tempo de entrar nos detalhes, mas não é um modelo, digamos, é um modelo definido, como fez, do espírito. O que é o espírito? É um modelo, ou seja, um arquétipo que atua na dimensão além do espaço euclidiano, que é o nosso, não é? E que é um acervo histórico, auto-organizado. Por quê? Porque nós temos essa estrutura auto-organizada desde que fomos semeados no grande começo da formação do universo. Bom, então, arquétipo tetradimensional histórico e auto-organizado. É a definição que o Dr. Hernani deu para espírito. E aqui, nesse modelo, tem a zona anímico-perispirítica, onde aqui está... deixa eu ver se eu consigo... cadê o apontadorzinho? É só o laser. Ah, tá. Bom, aqui está. O que é que o espírito tem? Ele guarda em toda a sua peregrinação os avanços que no dia a dia, experimentalmente, ele foi tomando conhecimento, desenvolvendo a sua consciência, que tem uma história tremenda, não vamos querer aqui abordar, e esse domínio informacional, intelecto mental, é o que ele chama o conteúdo, que ele denomina essa cúpula, esse cone com o vértice para cima. O domínio biológico, esse campo que preside a formação fetal desde o início da fecundação, que é propriamente o modelo organizador biológico. É um acervo, são campos organizadores. Ele se lastreou em experiências de muitos autores, como Rupert Sheldrake, que criou os campos morfogenéticos, só que esse modelo do espírito ficou conhecido de uma forma simples como um MOB, modelo organizador biológico. Ele é muito mais enriquecido porque ele contempla toda essa conjugação
das duas esferas de experiência, a biológica e a intelecto mental, que se somam. Não são domínios separados, eles se entrelaçam. São, talvez, de naturezas, como é o corpo mental, que preside e retrata o perispírito, na linguagem do André Luiz, mas que eles se entrelaçam, são digamos, tentando entender melhor, são de frequências distintas, como aqui a gente tem ondas de televisão, de radiofrequência, de canais, e elas se compõem, não é? Então, os campos eletrodinâmicos ou eletromagnéticos são riquíssimos e abrem um estudo que, a partir da física, tem hoje aplicações importantíssimas. Também, na nossa natureza, se movimentam campos sutis de diversas características. Então, o corpo mental pode ser um campo desse. O corpo vital, ou o corpo perispiritual, é de outra natureza, mas eles se conjugam. O doutor Hernani separou isso para a gente entender mais facilmente. Na verdade, isso é imbricado uma informação ou um domínio de informação com o outro. Então, nós temos uma contribuição já muito importante da doutora Elisabeth Kübler-Ross. Ela escreve, entre vários livros, um importantíssimo sobre a morte e o morrer. O que é que a doutora faz? Ou fez? Trabalhou muito com doentes terminais. E trabalhou desmistificando a morte. Preparando o quê? Exatamente aquela situação de aderência em que a aceitação, em primeiro lugar, doentes com prognóstico fechado, não é? Mas entendendo que a morte é natural e que vai acontecer mais dias, menos dias. Então, em dinâmica de grupo, em que cada paciente coloca a sua realidade emocional, e aí a gente vai para uma escala importantíssima que nos ajuda muito a entender que é as causas que mais nos mobilizam o campo emocional. São as perdas afetivas. Trabalhar as perdas afetivas, era o que ela fazia. Trabalhar as propostas de vida, as mágoas, os ressentimentos, era o que ela fazia com esses pacientes vitimados, principalmente pelo câncer. Ora, quando a gente vai estudar com André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a gente vê que o corpo espiritual e essa relação íntima com o nosso universo celular é fundamental. E aí a gente vai entender de forma clara e trabalhar com isso no sentido da preservação desses processos de formação tumorais, que a doutora Kátia é especialista e, por favor, nos desculpe a intromissão indébita. De modo que a doutora Elisabeth tem um trabalho pioneiro sobre a morte e o morrer. Esses dois aqui mencionados, Carles Ozies e o Erlendur Haraldsson, realizaram em duas culturas, nos Estados Unidos e na Índia, pesquisas com pacientes que passaram por experiências de morte. E o que é que eles viram? Eles viram, nesse livro que tem em português, e criaram uma estatística. Por exemplo, o que está aqui em verde é uma coluna que indica, tanto nos Estados Unidos como na Índia, as aparições que eram percebidas pelos moribundos. E eles, muitos, viam e percebiam nessas experiências contatos espirituais muito claros. Eram muito poucos aqueles atribuídos a perturbações, que está ali em vermelho, e alguns em amarelo, que estavam num estado intermediário, não tão bem claro, a experiência de cada um individual, e
esse acervo ele nos leva exatamente para ver esse campo de relacionamento com o plano espiritual. Bom, baseado nisso, o Raymond Moody é outro clássico desses trabalhos. Ele criou um instrumento, uma forma, uma metodologia em que, baseado lá no templo de Delfos, na Grécia, em que existia uma bacia de azeite e as pessoas entravam naquele reduto silencioso, escuro, e procuravam pensar nos seus parentes mortos. E não raro se projetavam ali, nesse espelho, não é? Esses personagens, e eles estabeleciam, eles iam para lá para ter contato com os espíritos. Ele pegou um livro, caiu de uma livraria nos pés dele, ele desenvolveu nesse livro aqui, que tem em português, ele mostra, e eu estive, desculpem, a primeira pessoa, na Argentina, num congresso exatamente dessa área do psiquismo, da espiritualidade. Ele estava presente, ele falou sobre a experiência dele, e que hoje desenvolveram-se grupos que fazem essa abordagem. Então, quando a pessoa quer estabelecer contato com um parente, o que é que ele faz? E o grupo de trabalho que ele forma? Se estabelecem conversas, lembrando passagens com esse personagem, com esse familiar, e que isso passa mais ou menos algum tempo, e depois ele vai, usando essa metodologia, para um momento de relaxamento e indução, não é, doutora? Aquela indução conhecida, para buscar o contato. E, não raro, a gente não precisa passar por experiências de quase morte, mas a gente tem contatos psíquicos, mentais, espirituais ou mediúnicos com nossos parentes. Por que ele desenvolveu isso? Porque ele notou que as pessoas que passavam por essas experiências de quase morte, que tinham contatos e todas dizem a mesma coisa, passam por um túnel, tinham contatos com esses familiares ou espíritos conhecidos e estabeleciam diálogos telepáticos, voltavam com uma visão totalmente diferente e com mudanças importantes comportamentais, uma outra visão de vida, de perspectiva de vida, até após a morte. Então, ele achou que não necessariamente as pessoas deveriam passar por essas experiências de quase morte, provocar isso, né? Mas poderiam criar, sim, essa atmosfera e enriquecerem-se com essas mesmas experiências. A razão desse livro é o que ele nos conta. De modo que esse túnel de luz, que o Peter Fenwick, da Inglaterra, é outro autor, nas experiências de quase morte. Nós vamos mostrar um videozinho, é só teclar aqui, né? Em que esse filme mostra... Ursula? É uma legenda, a legenda que está em português. Se puder aumentar um pouquinho. Last thing I remember was being wheeled into the operating room. And then there was darkness as if I'd fallen into a deep well. Esse túnel é frequente nessas experiências. There seemed to be a light at the bottom of the well. The doctor's on his way. Check for pulse and heart rate. A paciente está The alarm went off. como morta. She feels cold. And look at her face. There's no color in it. Suddenly, I found myself over the bed, looking down at my own body, at Sam and the nurse. I could feel the pain leaving me, starting with my toes and going up my body. I felt so incredibly calm, even as the doctors and nurses rushed in and tried to revive me. No, doctor. Every care I had was just slipping away. I'd never known such a peaceful feeling.
sensed a presence in the room. I was drawn to it like a warm, wonderful magnet. And there, standing near the bed, was a being so beautiful. He seemed to radiate. He didn't speak. At least I heard no audible voice. He beckoned, and I followed him to the most beautiful place. It was like heaven. Then before me appeared a gate. I wanted to pass through it. I didn't want to leave this wondrous place. But I heard him telling me, not now, not now. Outro caso. Vital signs returning. Then I felt the pain return. Não é a mesma. It started in my head and traveled down my body to my toes. And I knew I was back among the living. Is it just coincidence that in almost all death experiences, the person saw what was described as a divine entity? Remember, Byron Temple said, I knew it was God. Paul Kelly. The light seemed to speak to me, only I heard no voice. It said I was in the presence of the Son of God. Amy Parker. Jesus. I saw Jesus. People of all faiths, Christians, Jews, Mohammedans, Buddhists, who were clinically dead yet survived, all reported a confrontation with God. This isn't going to be easy for me, Doctor. One patient who survived death was an avowed atheist. Not only did he not believe in God, but he had no religious indoctrination whatsoever. You see, this light caught me. I mean, boy, it dropped over me like a shimmering net. And there he was, this strange man, looking at me with such piercing eyes. Yet they were warm eyes, kind. I wanted to go with him because I knew he was, you know I don't believe in God, but somehow I knew he was a divine presence. Still another frequent element of the death experience is seeing dead relatives and friends who have come to take away the dying one. In many cases, the patients didn't even know their relatives were dead. As in this example of a dying 12-year-old girl. She doesn't have much time. Mommy, he wants me to go with him, but I don't want to. It's the high fever. She's hallucinating. Who? Who wants you to go with him, dear? Don't do this to yourself. Who do you see, honey? I don't know him, but he's my brother. He Não keeps sabia que tinha calling irmão. me. I didn't know you had a son. Why, he's dead. He died before she was born. We never even told her about him. How could she know? Do the dead appear to the dying to guide them into the next world, into life after death? Is it only people near death who are able to see and hear those who have already died and passed beyond? For centuries, spiritualists have claimed to be able to communicate with those departed. And today, professional mediums find a devoted following in people in every walk of life, from housewives to world leaders. And for every professional spiritual advisor shown to be a hoax, there are countless others who defy explanation and baffle the expert. Impressionante o apoio dessas experiências ao conhecimento doutrinário. Bom, nós vamos adiantar um pouquinho, mas esse capítulo das intercomunicações, você quer fazer um aviso? Por favor, eu vou descontar o tempo.
o tempo para o senhor. 3 minutos. Então, meus queridos, as mensagens obtidas pela psicografia, elas reúnem um capítulo importantíssimo nesse suporte da existência do espírito após a morte. As mensagens que podem ser mediúnicas, as que a gente comumente mais, e esse capítulo channeling é um pouquinho diferente do processo mediúnico nosso, que o médium é um instrumento. No channeling, o sensitivo, ele busca, ele vai ao encontro e tem experiências telepáticas e volta, e aí mesmo escreve. É um pouquinho diferente, mas o fenômeno está muito relacionado com o fenômeno mediúnico. Quem estudou isso? O nosso estimadíssimo Gabriel Delany, também engenheiro, né? Gabriel Delany coloca uma citação em que certos médiuns podiam, afinal, Dr. Hodgson, professor Nislop, Oliver Lodge, conhecido, são todos pioneiros dessa pesquisa na época de Kardec, não é? Citados aqui, e a gente via longe, além de William Crookes, em que grandes conhecedores de todas as causas que, nas manifestações espíritas, de certos modos, podiam intervir, concluíram por convencerem-se da ação dos espíritos e o confessaram valentemente, sem temor algum de manifestar a verdade. Esses depoimentos sempre existiram, só que eles não tiveram espaço, não é, para a grande aceitação. Já falamos aqui de Chico Xavier. Chico Xavier, a sua produção literária é impressionante. Entre os livros que ele escreveu, eu tenho que destacar esse, que é o fruto de uma investigação, e aproveitamos para fazer a merecida homenagem à nossa irmã, a doutora Marlene Severino Nobre, que despediu-se do nosso plano no dia 5 de janeiro, recente. Essa batalhadora, no desenvolvimento das associações médicos espíritas, ela, comentávamos há pouco, incansável, realmente fiel ao Dr. Bezerra de Menezes, às suas inspirações. A doutora Marlene alavancou, sim, esse movimento médico espírita no mundo inteiro. Hoje, nós temos, além das principais capitais no Brasil, a doutora Cátia Marabuco, que aqui está, é a presidente da AME Piauí. O Mário, nosso filho, em São Paulo, acaba de entregar a sua incumbência ao vice-presidente Marcelo e muitos outros, na Europa, principalmente em Portugal, nos países, na França, na Inglaterra. Esse movimento internacional, ele tem uma repercussão e um interesse muito grande, não é? Reunindo até outros autores não vinculados ao movimento médico espírita. Paulo Rossi, seu irmão, faz uma pesquisa de cerca de 70 casos de cartas recebidas por Chico Xavier. E ele visitou, depois de colher essas cartas, recebidas por familiares, principalmente de jovens do além, não é? E estabeleceu vários parâmetros de investigação, onde esse livro, A Vida Triunfa, é um sustentáculo, um acervo importantíssimo nessa pesquisa, já com a mediunidade de Chico Xavier. Carlos Augusto Perandré é um perito em grafologia. O que é que ele escreve?
a psicografia à luz da grafologia. Várias dessas mensagens propiciaram a comparação grafoscópica com a assinatura que tinha em vida e a assinatura da mensagem recebida. Esse livro é muito importante, porque é uma técnica, um perito que faz essa comparação, o Carlos Augusto Perandrea. Esse caso é um caso de comunicação inesperada, chama-se drop-in. Eu vou ter que correr um pouco, é o caso Ruitenberg Rocha, um militar da Revolução de 32, em São Paulo. Ele vai na família do doutor Alfredo de Castro e do doutor Walterci Linhares, através da mediunidade da dona Vitúlia, cunhada do doutor Alfredo de Castro, nosso companheiro na MESP, nos primeiros anos da MESP, em São Paulo, e ele se comunica trazendo dados importantes que foram pesquisados pelo doutor Hernani e concluídos como um personagem existente. É um caso muito concreto de pesquisa e tem essa designação, drop-in. Drop-in é qualquer coisa que cai inesperadamente. Mas eu vou ter que correr, porque aqui o tempo me persegue. 5 minutos que eu quero mostrar. Bom, esse capítulo das pesquisas científicas da reencarnação é um capítulo maravilhoso. E nós temos, evidentemente, a contribuição, além do Banerjee, que, a nosso ver, é um dos pioneiros. O Banerjee veio ao Brasil 2 vezes, nós fomos buscá-lo lá na Índia, em Jaipur. Conhecemos o seu trabalho. Ele veio ao Brasil, fez palestras, e esse é um dos casos lindos que eu não tenho tempo de contar. De modo que o Stevenson, pesquisou mais de 2.500 casos, e ele escreve esse livro, que é um tratado de biologia relacionada às evidências, ou melhor, às marcas de nascimento. O Dr. Ian Stevenson, ele deixou um acervo robusto. Nesse livro, por exemplo, o primeiro, 20 casos sugestivos de reencarnação, que foi reeditado, as marcas de nascimento, que ele dá uma ênfase particular, e ele elaborou todos esses livros de casos pesquisados por ele, vejam só, na Índia, no Líbano e na Turquia, em Sri Lanka, Tailândia. Esse acervo existe, de modo que línguas não aprendidas, crianças que lembram de vidas passadas, de modo que a contribuição do Dr. Ian Stevenson é fundamental nas pesquisas desses casos. O Dr. Hernani também começou a pesquisar isso nos anos de 66 para 67, e ele conseguiu catalogar 75 casos. Esse é o dia em que chega o Dr. Stevenson, depois de uma troca de correspondência importante, acompanhando os casos que ele tinha pedido ao Dr. Hernani para fazer o levantamento dos dados, né? Esse livro em espanhol, tem também em português, Casos de Reencarnação no Brasil. Bom, essa é uma área importantíssima. Essa investigação na cultura tibetana já existia. Esse garoto, que eu não vou dar tempo de... Afinal, a gravação, agora sim, a gravação de vozes eletrônicas começa com Jürgenson, um sueco, na cidade de Moimbo, a 200 quilômetros de Estocolmo, nos anos de 56. Ele conseguiu gravar vozes. Esse é um capítulo impressionante, as vozes eletrônicas, em que se estabeleceram contatos com estações espirituais. E as pesquisas são muito consistentes.
As gravações feitas por Jürgenson, um cineasta sueco, são assim... Aqui ele foi até, vejam só, atrás disso tem aí uma relação com o clero importantíssima. Por quê? Porque vários representantes do clero se debruçaram a investigar essas vozes eletrônicas. Essa é uma foto adiante do próprio Jürgenson, depois de passagem para o plano espiritual. E esse é o seguidor dele, o Dr. Haldiv, que conseguiu a façanha de reunir 75 mil frases gravadas com os, assim ditos, mortos. Não é? Aqui está ele já manifestado através de um vídeo com uma imagem dele, e a foto dele ali ao lado. O casal de Luxemburgo, que estiveram aqui em 2 congressos internacionais, eles reúnem um acervo importantíssimo. A Suegen Salter é um dos espíritos, não da nossa galáxia, vejam só, que se manifestava e trocava e fazia chamadas telefônicas na residência do casal. Por vezes, a conversa ia para mais de meia hora, eles não sabiam quem pagava a conta, porque não entrava na conta da telefonia de Luxemburgo. Mas Júlio com Clóvis Nunes estiveram na casa do casal em Luxemburgo e receberam, porque o Júlio colocou lá querendo receber uma mensagem da sua avó, a dona Hilda, que eu já comentei aqui a respeito. Veio essa mensagem em português de uma conterrânea nossa, viu, Maria do Recife, e que estava lá, e ela, em português, está aí. No dia de quarta-feira de cinzas, chamo Maria do Recife, uma amiga de Carlos de Almeida. Bom, falando de Carlos de Almeida, eu vou passar adiante. Essa é uma apresentação importantíssima na Rádio e Televisão de Luxemburgo. A gente vê aqui o radialista, o autor desse livro, Vozes dos Mortos de Além. Klaus Schreiber, que está ali no meio, e o doutor Senkowski, físico alemão, tudo gente de pedigree, viu? De modo que esse é o Klaus Schreiber, obteve, quem desenvolveu inicialmente imagens através do Vidicom. Essa é a Romy Schneider, conhecida atriz. E o doutor sim, porque ele é o padre François Briner. Esse homem fala mais de 12 idiomas, veio ao Brasil umas 3 vezes. E ele tem permissão do clero, tinha e tem ainda, de investigar tudo isso. Escreveu esse livro, Os Mortos Nos Falam. De modo que o Spiricom é o que foi desenvolvido pelo doutor George Mick, da Meta Science Foundation, engenheiro eletrônico, amigo do Dr. Hernani, e aqui a gente vai escutar, né? Vai escutar o que ele obteve na conversa entre o seu operador, o William O'Neill, clarividente, tinha mediunidade esse aí, aqui do lado esquerdo, e o físico, o espírito do físico, Dr. George Miller. Vamos escutar a conversa deles. É só teclar? Do you understand? William. Yes, sir, I understood, doctor. Ok, doutor. Vamos contar de 1 a 10. Ele está modulando, eles são 2 técnicos. 7, 8, 9, 10. Okay. Very well. Mary Adel and Lamb. É um
fenômeno de voz direta, saindo de um circuito de componentes eletrônicos. Yes, sir. All right, doctor. I'm sorry, I was lighting a cigarette. Isso aí tem que dizer. O William foi lá na cozinha fumar um cigarro e tomar um café. Did, doctor. Aí ele chamou para cá, o que é que você está fazendo? Eu disse, está contando em inglês de 1 a 10. Very well, doctor. E eles estão 2 operadores modulando, e esse negócio é muito consistente. E, afinal, para terminar, felizmente no prazo, né, doutora? Cadê ela? A Sônia Rinaldi obteve, em São Paulo, no dia 14 de abril de 94, às 6h06, no seu laboratório de vozes, um contato com o Dr. Konstantin Raudive, aquele que reuniu 72 mil frases gravadas do fenômeno das vozes eletrônicas. Vamos escutar a conversa dela com o doutor Raudive, que depois entra o português, com sotaque de Portugal, do Carlos de Almeida. O texto está aqui, a gente não dá muito para ler, mas ele começa falando inglês, o doutor Raudive com ela fala bem o inglês, e depois entra o doutor Carlos de Almeida. I'm very well, Mr. Haudive, and very glad. Thanks for your call. Are you registering the message? Yes. Você está registrando, está gravando? Ele pergunta. Is it possible to register this message? Yes, thanks. I'm registering it. Você está gravando? Ele pergunta. Vou passar para Carlos de Almeida. O que eu tenho que fazer com o microfone? Carlos de Almeida. Aos nossos amigos do Brasil, cara amiga Sônia Rinaldi, este é o segundo contacto que nós enviamos ao teu país da parte da estação do Rio do Tempo. Nós vos agradecemos muito pelos vossos esforços de 26 de fevereiro. Nós escutamos, mas não podemos ver. O tempo não é uma linha, mas sim um círculo. O horizonte mais longe de vocês não acaba no mundo, mas entra num universo sagrado. Certos detalhes são visíveis, mas o mais importante ficam invisíveis para vocês. O mundo, tal como vocês o veem, é um prolongamento do que nós temos aqui, e tudo forma juntos o universo. Um abraço especial ao Dr. Hernani Andrade, que compreende todas estas coisas. Ao Dr. Marlene Nobre, que sabe que a ciência com os ancestros é tão importante como o culto do candomblé ou umbanda, e que tudo isto hoje uma ajuda para a vida, juntos com a transcomunicação instrumental. Estação Rio do Tempo, Carlos de Almeida e o Padre Landel de Moura mandam um grande abraço a todos. Boa sorte, Sônia, para a apresentação diante dos médicos, tu serás ajudada. Bom, o tempo naturalmente esgotou e vocês desculpem, a gente teria que ouvir várias vezes para acompanhar um pouco, principalmente a mensagem do português, Carlos de Almeida, com sotaque de Portugal. Aqui, o processo foi telefônico, a chamada telefônica, que toca de lá para cá. Não adianta a gente querer ligar daqui para lá, porque... E o outro, o Spiricom, é um conjunto de equipamentos de áudio dirigidos no laboratório do ONIO, né? Aliás, do ONIO, onde o espírito fazendo esforço para entrar nos campos ali e fazendo esforço para falar, a voz sai. E ele começou, viram bem,
a sintonizar as melhores frequências de vozes. Essa relação com o físico, espiritual, não é? O doutor Müller, ela é riquíssima, riquíssima. Isso tem um texto muito importante. Mas, minha gente, gostaríamos agora, encerrando a fala em que procuramos evidenciar exatamente essa relação dos dois planos, né, por processos bastante consistentes de aparelhos, em que essa realidade transcendental, ela cada vez mais ganha consideração e estabelecendo relações importantíssimas conosco. A transcomunicação instrumental é um capítulo precioso. Isso tem evoluído muito mais na Europa e em alguns grupos no Brasil. A Sônia Rinaldi é uma dessas. E nós queríamos agora conduzir o encerramento dedicando a nossa querida Dona Isabel essa música linda do Nando Cordel, que é Paz pela Paz, que eu vou pedir, vai ter a letra aqui. Quem souber, vamos cantar juntos? Não é? A minha voz não é das melhores, mas farei um esforço. Então, nós conseguimos, com a ajuda dos nossos... Quem souber, vamos cantar. Começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a construir a paz, ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz. A liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz, todo mundo, começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz,
Paz pela paz. Um beijão grande. Obrigado.